Boa noite pessoal. Estamos aqui começando uma nova live. Hoje é educação financeira. Daqui a pouquinho o Patrick está aí. Vamos lá. Boa tarde, estúdio. Daí, tudo bem, querida? Quanto tempo? Que bacana! Nossa, quantas novidades, hein? Que bom que você tá aí. Seja muito bem-vinda. Patrick já tá aqui. Patrick é o nosso convidado de hoje. Isso. Vamos entrar então, Patrick. Isso, prazer em te ouvir também. Minha conexão tá boa aqui, porque eu mudei de lugar. E aí, Marivel, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, eu tô te ouvindo. Você tá me vendo e ouvindo bem? Não, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo ou não? Você tá Eu me ouvindo, não? tô te ouvindo muito bem. Então tá bom. Agora tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo? Tá. Tá ótimo mesmo que eu mudei de lugar aqui. A gente deu um Não, jeito foi só aqui. na entradinha mesmo. O Instagram dá esse susto na gente, às vezes, né? Também, às vezes ele trava no comecinho da live, mas... Você sabe que as lives precisam de internet muito boa, né? Ela precisa ter uma internet excelente, assim, mais que o Zoom até. Eu já Não sabia percebi não. isso. Já percebi isso, porque todo dia eu uso o Zoom, né? E aí, aqui a Entendi. casa é grande, aí eu sei que os pontos que é excelente para o Zoom, mas na hora de fazer uma live, a conexão é baixa. Mas Entendi. tranquilo, tranquilo. Bora lá. Bora lá, começamos. Pessoal, você vai contar... Vamos contar de onde a gente se conhece, pelo menos, Marivel? Você quer contar ou eu Vamos. conto? Não, vamos lá, pode contar, pode contar. Se apresenta. Tá. Eu sou Patrick Shade, sou coach e especialista em educação financeira, né? Palestro sobre isso em diversas áreas aí. E tive o prazer de conhecer a Marivel num curso que a gente está fazendo, uma mentoria chamada Mentoria Up, do Roberto Chiniachik, do Arthur, que é sensacional e a gente só agrega pessoas, assim, só conhece pessoas do bem lá. Então, muito feliz, viu, Marivel, pelo convite e Sim, pela parceria olha, aí nessa jornada. bacana. E tem a Janaína, bacana. A Gil, tô vendo você agora. Manda uns aviãozinhos, pessoal, para chamar o pessoal, que essa hora, 6 horas da tarde, é a hora que às vezes quem está trabalhando está voltando e aí não consegue ver, não lembra do lanche, da janta, né? E aí manda um aviãozinho pro pessoal, isso, para chamar. Isso. Ótimo. Então a gente se conheceu nesse treinamento, né? O treinamento do Uhum. UP. Isso aí. E eu sei que você está nessa jornada há muito tempo e tem uma jornada anterior também, né? Que você agora escolheu justamente a educação financeira, né? Você quer contar para a gente por que você escolheu esse tema maravilhoso, né? Educação Claro. financeira. Sim. Legal. Ó, o Silvio aí. Fala, Silvio. O Silvio é Ei, parceiro nosso do Silvio. Flow, negócio de palestra, parceirão também. Então, Marivel, quero sim. Por que que eu escolhi? Eu, como você, eu era concursado até alguns meses atrás, né? Em órgão público. Uma carreira feliz, tranquila. Eu sou advogado, eu era procurador, não tinha nenhum problema lá, né? Mas em mais ou menos em maio, no final de 2017, por aí mais ou menos, eu sempre acompanhei uma super youtuber que chama Natália Cury, que eu sempre gostei de dinheiro, de finanças. Mesmo sendo advogado, a gente, né, cuidava das minhas próprias finanças e das pessoas que estavam à minha volta. E aí Certo. ela fez uma entrevista com o Jerônimo Temel, que é para mim um dos coaches mais fantásticos do Brasil. E eu acabei caindo no curso dele, na imersão dele.
para resumir a história, eu fui lá para a imersão dele no Espírito Santo. Aliás, é de onde você tá, né, Maribel? Nossa. Sim, sim, eu moro em Vitória. É, então, Você São mora Paulo. você mora em São Paulo mesmo? Isso, eu moro em São São Paulo, aqui Paulo, na Zona Norte de São Paulo, certo. perto de Santana aqui. Então, fui para sua cidade aí, em Guarapari, fiz a formação com o Jerônimo aí, seu conterrâneo, e foi fantástico. E o que acontece nesses processos de coaching, Maribel? Eles trabalham muitas ferramentas de coaching com a gente, né? Eles ensinam para nós a técnica, para depois a gente atender, mas a gente mesmo acaba passando por um processo de coach com o mentor e com os alunos, né? Com os staffs, todo mundo. E dentro lá, um dos exercícios que me impactou muito foi um que fazia uma ferramenta chamada Valores, Talentos. Acho que tá aí, você conhece, né? E aí, isso me despertou alguns valores que a gente às vezes tem consciência. Por que o coach é tão poderoso, né? Porque a gente tem consciência, mas não sabe para que usar. E aí eles fazem várias dinâmicas, exercícios. E eu vi que essa parte minha de liberdade e tal, ela, na verdade, ela se contrapunha ao órgão em si, tá? Isso a qualquer empresa. Se eu tivesse numa empresa privada, seria a mesma coisa, né? Tem regras, tem horário, tem patrão, normal. É o normal. Então eu vi que eu tinha um pouco esse lado de empreendedorismo, essa veia de liberdade, essa coisa de viajar, de conhecer pessoas, conectar. Então, depois que eu fiz todos esses testes, e aí eu comecei a conhecer pessoas que podiam agregar valor à minha vida. E aí eu identifiquei que, olha que loucura, Maribel. Eu nunca soube que o desenvolvimento pessoal era tão poderoso e podia se viver disso, trabalhar disso, educar, ensinando as pessoas via rede social, ou via mentorias presenciais ou coletivas, né, a quais umas a gente faz parte. E eu não, porque eu não participava, não era meu mundo isso. E isso me chamou muito a atenção. Então, aí eu fiz uma vez planejado, que é uma das coisas que eu falo aqui para o pessoal na educação financeira. Eu planejei uma estratégia de transição de carreira, né? Bem planejado, arquitetado. Usei do subterfúgio que nós temos, que é aquela licença por 2 anos sem vencimentos. Ou seja, naquele momento, apesar de estar vinculado ao órgão, mas eu não ganhava nada. Então, eu já tinha que me virar com meus novos planos, que era tudo que eu precisava, né? Saber que isso aqui era uma coisa rentável que manteria eu, as crianças, todo mundo tranquilo. E isso aconteceu durante 1 ano e meio e tal, e agora no final do ano, no final não, aliás, um pouquinho antes da pandemia, no início desse ano, eu concluí com a saída e estou muito feliz aqui na área do desenvolvimento pessoal. Como te disse, conheço muitas pessoas e eu me sinto muito à vontade, sabe? Para conversar e para dar dicas e fazer parcerias sobre negócios e principalmente algo que eu vi que eu tenho muita facilidade. Uma das outras coisas que vale a pena o pessoal entender, o Jerônimo fala muito isso, que eu não preciso saber tudo sobre finanças. Aliás, a minha ideia do meu canal, das minhas informações, não é competir com os maiores investidores e players do mercado, né? Eu nem tenho a capacitação para indicar investimentos e nem quero fazer isso. Mas eu entendi, Maribel, que eu preciso dar um overview sobre as informações para as pessoas. Você vai ver, a gente vai conversar aqui ao longo de várias pequenas informações que as pessoas não têm conhecimento. E para mim era muito prático estar fazendo isso. E eu percebi que esse conteúdo a mais, esse pouquinho a mais, como o Jerônimo nos passa, já é o suficiente para você ensinar alguém e para você já tirar ela de um certo sufoco ou como passar isso de uma forma com uma expertise melhor, né? Então, por isso que eu me apaixonei aqui pelo nosso mundo aqui, do desenvolvimento Sim, com pessoal. certeza. Patrick, você sabe que eu, ao longo desses últimos meses, né? Porque na realidade eu estou nessa fase de desenvolvimento pessoal há 20 anos. Que eu Nossa. faço treinamento, trabalho com isso, e de um tempo para cá eu comecei a me posicionar um pouco mais e comecei a perceber que eu gostaria de falar um pouco mais sobre resolução de conflitos. E a gente chega não só nas empresas, mas muito nas famílias, né? Nas famílias brasileiras especificamente. E eu considero assim uma das causas, pelo menos os atendimentos que eu faço e tenho visto a demanda muito grande, né, de reclamação, de conflitos em família devido a essa questão financeira. A gente sabe que os nossos
Quando você começa a adquirir patrimônio, né, para sua família, principalmente quando você vai adquirir um imóvel, um veículo, ou você vai fazer uma festa de casamento, tudo isso envolve muito emocional. Você acredita que uma pessoa é capaz de gastar, sei lá, 100 mil reais numa festa de casamento, apenas porque ela acredita que é importante ela ter um álbum com as fotos? Isso é muito comum. Sim. E Loucura, né? outro fator também, né? Vamos lá, dentro da família que já existe, que já está instalada essa família, né? Hoje você sabe que não há tanta necessidade de uma família ter um carro. Uhum. Pode ter, tudo bem. Mas se ela não tem, naquele momento, condição de adquirir um veículo, hoje nós temos muitas possibilidades, muitas. Nós temos, né, aplicativo, tem até bicicleta de aplicativo, tem tudo hoje. E a pessoa continua insistindo com isso quando não pode. Quando pode, está tudo bem. Mas quando não pode, o que Uhum. acontece? Ela vai adquirir aquele bem que não é barato e ela precisa, E vai ser. né, de uma recompensa muito imediatista. E aí Uhum. depois ela paga em suaves prestações, né? 2 vezes mais. E Muitas ao vezes invés de mais. esperar e aplicar, investir muito bem naquele investimento que ela quer fazer, da compra de um veículo, e a esperar. E essa espera, as pessoas não têm paciência de esperar. Esse que é o problema. Só que isso reflete na composição familiar, no sistema familiar. Por que adquirir um patrimônio assim antes da hora é ruim e pode causar conflitos? Porque a pessoa começa a adquirir uma certa ansiedade, irritabilidade, e essa irritabilidade, ela vai, com certeza, ela vai minar essa família. Por que acontece isso? A maioria das pessoas, Patrick, não consegue identificar uma emoção. Simplesmente isso. Não sabe o que é sentir a emoção Uhum. e não sabe quando ela vem, não sabe quando ela vai e que ela é que é a gestora dessa emoção. E aí ela não sabe o que está acontecendo, ela projeta para o outro e acontece o que acontece nas muitas famílias, e vamos falar das famílias brasileiras. Qual o seu pensamento disso? Você acha que o estresse, essa carga emocional toda, ela interfere? Como que você vê isso, né? Você acha que isso causa insônia? Isso tem a ver realmente com falta de dinheiro, falta de administrar o patrimônio, falta de uma educação financeira? Ah, com certeza. Marivel, quero dar aqui. Obrigado, Leslie. Obrigado, Tomás, parceiros nossos também de mentorias. Estamos junto com a gente aqui na live. Boa Obrigado pela força. noite, Mauro. Com certeza, Marivel. Você viu que você tocou num ponto, né? Como as coisas são ligadas, né? Exatamente. Essas doenças emocionais, né? Estresse, ansiedade, insônia. Às vezes as pessoas. Eu já trabalhei em locais, Marivel, que as pessoas nem falam assim, isso aí não existe, isso aí não é doença, isso é preguiça, alguma coisa. As pessoas não entendem que as pessoas entram nesse círculo vicioso dentro da vida delas, e uma grande maioria, grande parte, é por conta da questão financeira. Veja, eu trouxe um dado aqui para nossa live, para ela ficar, né, para o pessoal entender que eu busquei. Olha, 41% hoje da população brasileira tem algum tipo de dívida. Isso representa 63 milhões de brasileiros. Isso é uma fonte que eu busquei do SPC Serasa de antes da pandemia, porque infelizmente com a pandemia isso ainda acho que aumentou por demais. Mas o que eu quero dizer assim? Questão financeira que muitas pessoas não estavam preparadas, óbvio, eu não estava preparado, você não estava preparado, ninguém queria a pandemia no mundo. Só que o que acontece? Quando você tem uma educação financeira, quando você aprende algumas coisas, que nem você falou do carro, outros exemplos, quando você entende que você tem que abrir mão do prazer por um plano futuro, né, que é uma falta de meta, que a maior parte das pessoas que eu converso não tem, Marivel, elas não têm metas, né, elas vão vivendo, e elas não enxergam para que elas estão fazendo.
E aí você se enrola nas dívidas. Você, é o que você falou, você faz o parcelamento, e aí você começa aquelas milhões de discussões, né? Principalmente em casa, com, né, brigas conjugais, alguns casos até separa, né, dando discussões. Por quê? Porque a pessoa não está conseguindo enxergar. E existem pequenos hábitos, que aqui você falou da consciência emocional, e eu já falo também, que a pessoa precisa ter consciência. É por isso que aqui mesmo eu já falo, o primeiro passo que eu já falo, depois se tiver tempo a gente fala de novo, mas assim, a pessoa tem que ter consciência do que ela tem, do que ela ganha, do que ela tem. Quando você usa o exemplo aí de uma festa de casamento de 100 mil reais ou de um carro bacana, olha, se o cara tem milhões de reais, provavelmente 100 mil reais é pouco. Mas geralmente a pessoa não está com milhões. Ela vai no limite, ela sempre se preocupa com o poder social, o aspecto social que isso vai gerar para ela, uma foto de casamento. E às vezes ela não tem. Você falou de vir para São Paulo. Eu, na verdade, a cidade de onde eu vim, eu sempre trabalhei nas redondezas de São Paulo, da Grande São Paulo. É da região oeste. É uma cidade ligada a Barueri, chama Itapevi. Sei, eu E eu conheço. me Foi a última conhece aqui. cidade que eu tive. Quando eu fui a São Paulo, Olha eu que saí de lá dia 15 de março desse ano. olha. Então, Já estava na pandemia. putz. Então, eu me mudei justamente para São Paulo e uma das coisas que eu fiz, além da troca do imóvel, foi a venda do veículo no primeiro momento, porque aqui eu tenho uma facilidade muito tranquila de transporte, tanto de via metrô, que eu estou bem próximo do metrô, como você usou as bicicletas lá, mas é verdade, a bicicleta elétrica e a patinete é uma realidade aqui já, Sim, sim. sabe? E isso é, além de saudável, é econômico mesmo. E aí as pessoas falam, você, não sou, porque esse dinheiro que tinha do valor do carro ou do investimento, ele é aportado mensalmente, ele é aportado de forma onde você enxerga uma meta, que a gente vai ter tempo para falar disso, o pessoal vai entender, ele chega num lugar. Porque hoje eu vejo, eu busco a minha liberdade financeira, minha independência, liberdade eu já consegui. Agora eu estou buscando cada vez mais a independência financeira. E ao longo do que eu estou construindo essa trajetória, eu já consigo ensinar as pessoas quais são os primeiros passos para fazer isso. Eu vou te dar mais, antes da gente mudar, só para você entender, pequenos gastos. Por exemplo, hoje, e isso é assim, as coisas são real time, né? Por isso que a gente está aqui falando o que acontece agora, skin in the game. Uma coisa fantástica, não sei se você é adepto, mas dos bancos digitais. Parece uma loucura que isso nem acaba. Já acabou, já acabou. Eu sou um usuário de um banco digital. Eu sou uma pessoa que já não paga mais anuidade de cartão de crédito, que não paga para transferências bancárias, não paga para depósito e vou mais além. O banco ainda deposita por foto e cheque. Você tira uma foto do cheque e ele deposita, né? Se você já tem, você já está entendendo o que eu estou falando, mas tem muita gente que às vezes nos acompanha e nunca ouviu falar. Então, é uma novidade, Maribel. Agora, não é uma novidade para mim, é uma novidade que hoje, o último levantamento que eu vi, acho que tinha 20 milhões só nesses usuários. Não são 10% da nossa população. Já tinha que estar mudando. Então, são esses pequenos gastos, né? O TED era R$ 9, tá bom, mas era todo dia, era manutenção, sabe? A gente tem que olhar para isso. É por isso que eu montei uma planilha, que eu vou falar dela no final, mas eu já vou falar agora, ela já está na minha bio para as pessoas, assim, você tem que planilhar, assim, todos os seus gastos, e aos pequenos gastos. Até os pequenos gastos, isso. É porque eles vão fazer a diferença, Maribel. Eles vão realmente fazer. Eu vou fazer uma brincadeira com o nosso público, por exemplo, assim, muita gente que tem pensamento de escassez, né, que acha que assim, para ele se dar bem, o outro tem que perder alguma coisa, então eles vivem que vai ter uma solução mágica para as coisas. Então eles ficam lá naquelas megas filhas intermináveis, aliás, da Mega Sena. Olha, nada, mas ali custa R$ 4,50 cada joguinho. Tá, barato, um risco. Mas olha, quantas pessoas realmente são sorteadas? E as pessoas gastam isso rotineiramente, Maribel. Rotineiramente. Elas não apostam uma vez só. Se você conversar quem aposta na Mega Sena, ela aposta 3 vezes por mês ou mais. Soma isso, e às vezes ela não faz o jogo em um único. Né? Então, assim, ela pode não acreditar, mas se ela vier para uma planilha, onde eu faço cálculos e projeções, e ela entende que todo um pequeno valor, junto com maiores, com uma educação melhor, ela vai chegar em algum lugar, isso mudaria a cabeça dela. E é isso que eu acho que teria que fazer. Isso com certeza entraria aqui no emocional, que você já falou muito bem no começo da pergunta. Sim, porque a grande pergunta, né? Vamos lá, que eu sou mãe, também tenho filho, já maior, né? Que não precisa tanto de mim, mas tem mães, pais
que fala assim, como a gente vai ficar sem o carro, você tem que levar a criança na escola, que há necessidade do carro, né? Fazer compra, para facilitar a vida. Ótimo, então tem o carro, não tem problema. Esse momento da sua vida é melhor ter. Você tem que analisar se você realmente vai usar muito aquele patrimônio que você vai investir, é muito bom. Se você realmente vai usar muito, vai ser bom. E aí você vai em cima daqueles gastos, como você está falando da planilha, que é muito importante a gente planilhar tudo. Sabe há quanto tempo que eu faço planilha? Eu acho que tem quase 30 anos. Parabéns. Tudo certinho. Você sabe o que é fazer todo mês, todo dia, quase todo dia, né? Não faço todo dia. Mas há quase 30 anos já, quase 30 anos. Sem passar um mês de janeiro, pra você ter ideia. Nem janeiro. Sempre, tudo certinho. Porque você tem uma visão ali que você pode pensar assim, você vai olhar os seus custos, vai olhar item por item, todos esses itens que você acabou de falar, essas taxazinhas, isso aí, você entender um pouco de contrato facilita também. Se você vai adquirir uma previdência privada, por exemplo, você tem que perceber, olhar muito bem essas taxas, porque varia de banco para banco, né? E aí você vai ver que no final dá uma diferença enorme. E é aqui que você vai perceber que você pode gastar melhor. Nem estou falando de economizar, porque é uma palavra que parece escasso demais, né? Então, você vai gastar melhor. E aí, quando você começa a gastar melhor, vai acontecer o quê? Vai sobrar. Sim. Vai sobrar. Agora, aquele antigo pensamento que primeiro você vai pagar suas contas, vai gastar o que você precisa, vamos no shopping comprar porque você ganhou o seu salário, e aí o que sobrar, você vai poupar. Esse pensamento é que precisa mudar, assim, completamente. É inverter toda a situação. Primeiro, você investe. Eu quero investir quanto? 10%, 5%, 15%? Você vai lá e investe. Para depois você começa a analisar item por item dos seus gastos e aí ele vai acomodar aquela escolha que você fez de tanto para investir, de tanto que você vai gastar. E no meio disso ainda tem uma reserva emergencial que você tem que fazer, né? Porque não, com certeza. Que é uma das como coisas. Deixar de fazer. Só para terminar esse assunto. Então é isso mesmo, Mário. E assim, é o que eu chamo, quando as pessoas conversam comigo, é se pagar primeiro, né, Maribel? A gente precisa se pagar primeiro. Poxa, a gente trabalha tanto, a gente estuda tanto, a gente fez tantas coisas. Só que as pessoas fazem esse discurso que eu acabei de falar para você. Nossa, eu trabalho tanto, eu aguento aquele chefe tanto, eu sou bom tanto que eu mereço comprar isso, eu mereço essa bolsa, eu mereço essa calça, mereço esse carro. Lógico que você merece, mas eu acho que mais do que o prazer imediato, você merece ter uma aposentadoria feliz, uma aposentadoria saudável, com liberdade, viajar com netos, com o seu companheiro, a sua companheira, quem você tiver na época, sabe? Eu acho que isso é muito maior. E só para concluir dessa parte, porque nós somos dois, eu, no caso, sou ex-concursado e você e às vezes tem algumas pessoas que me seguem sobre isso, eu falo assim, eu conheço uma história de um concursado que está agora chegando no final da carreira dele, faltam exatamente 3 ou 2 meses para ele se aposentar. Ou, aliás, não, já deu o prazo dele, vai se aposentar. E qual é o grande problema? Com essa pandemia, com tudo que aconteceu no mundo, vários dos valores do salário dele eram compostos de auxílios. Ou não era o vencimento base. Sabe o que acontece? O salário dessa pessoa vai ficar de 30% do total do que ela tem. Olha que loucura. Trabalhou a vida inteira, se matou a vida inteira, imaginando que ia se aposentar com valor X, mas houve toda essa mudança, e essa pandemia vai acontecer outras coisas, infelizmente, no mundo, e a pessoa ainda vai se aposentar com muito menor do que ela consegue. Então, ou seja, aquelas pessoas que vão, vou para a administração, e eu estou garantido o meu futuro, a estabilidade é entre aspas, e você sabe disso. Já entrou até a meritocracia nos nossos trabalhos aqui, no seu já deve chegar. Então, acabou um pouco isso. Graças a Deus, Maribel, porque estão ficando profissionais melhores. Por isso que eu amo onde eu estava. Só que eu tenho uma outra veia empreendedorismo que não condiz com ter horário fixo para algumas coisas lá. Então, assim, cuidado, pessoal.
porque nem sempre a gente enxergar, né? Você precisa. Por isso que eu falo da planilha tão importante. A planilha compõe essa de gastos, mas durante outras coisas que eu falo, tem até de quanto você ganha. Você precisa saber exatamente quanto você ganha. Você tem renda extra? Você tem renda passiva de alguma outra coisa? Você tem auxílios? Porque essas coisas não compõem o seu salário, elas são eventuais. Você precisa enxergar para quando você faz um parcelamento. E aqui, usando o exemplo que você deu de um carro, você precisa enxergar que isso pode acabar em um determinado momento. É como na última live eu estava conversando com uma pessoa sobre reserva de emergência. Reserva de emergência em ações, que é a coisa que aconteceu agora no mundo, na pandemia, é super perigoso. Porque a ações engana. Porque assim, Maribel, o pessoal fala, mas a ação saca em 3 dias. Ou seja, você compra uma ação, mas você pode pegar seu dinheiro de volta em 3 dias. Então parece que você tem liquidez. Beleza, a liquidez eu não estou discutindo. O problema é que quando te acontece um problema, uma pandemia, é a hora que você tem que sacar que suas ações podem estar em baixa. Então, reserva de emergência não é isso. Reserva de emergência você tem que estar numa coisa que sobe constante, e nem que seja pouquinho, mas tudo bem, porque é algo quando você saca... A curto prazo, no máximo a médio prazo, mas a curto prazo, né, que não tem uma rentabilidade tão grande assim, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, é a curto prazo mesmo. Né? E porque é para sacar rápido, não é algo para você colocar na bolsa e numa emergência e você não ter aquilo que você investiu, né? E agora, falando sobre você, sobre concursado e a pessoa que passa a vida inteira lá, e de repente, quando ela vai acordar, vai se aposentar, ela percebe que ela poderia ter feito alguma coisa antes, né? E aí a idade já avançou e tudo. Nesse caso aí, a gente passa muito a nível de crenças, né? Então, quando a pessoa não enxerga o que está acontecendo, ou seja, todo o sistema todo, e não consegue também ter flexibilidade para ouvir o outro, um ponto de vista, outras coisas, outras formas de trabalhar, né? Outras formas de trabalhar é uma forma de você ampliar o seu sistema de crenças, de acreditar em alguma coisa que não seja só aquele cargo que você está ali porque você fez uma prova e aí você acha que tem que ficar ali naquele cargo o resto da vida, né? E aí a vida passa e você não enxerga, depois que passou muitos anos, nunca é tarde para começar, né? Tem isso também, essa é outra crença, porque agora eu tenho essa idade, então já está tarde para mim e eu não vou começar mais nada. Eu não tenho força para trabalhar, para começar tudo de novo. E vem outras crenças. O que você acha desse nível de crenças? Ela atravanca a vida da pessoa, as escolhas, a ela poder investir melhor nela mesma, não só de investimentos em si que eu estou falando, mas investir na própria carreira, investir no bem-estar dela. E aí eu vou falando em algo muito maior, né? Eu falo do plano material, mas eu falo do plano emocional e eu falo do plano espiritual até. Então, são vários planos que a pessoa, a base ali são as finanças, porque é a parte material, né? Mas ela vai, você percebe, vai expandindo muito em nível de consciências, onde ela, às vezes, se perde em determinado momento da vida dela e ela não consegue mais ter o controle dentro daquilo que ela pode ter. E aí ela acha e ela fica presa naquele sistema dela de acreditar em determinadas coisas e ela não pode remover aquilo que ela acredita. Ela acredita que não pode remover, não sei se pode. Que louco, né? Não, o que então, você pensa sobre isso? Então, falando sobre crenças, dá só, se tiver aqui, Andréia, boa tarde. Tiago Burigá também é um amigo meu, passou por aí também, não sei se tiver ainda, outras pessoas que a gente conhece. Boa tarde. Sim. Boa tarde, pessoal, obrigado aí. Veja, sobre crenças é uma coisa interessante, Maribel. Já me caiu essas perguntas, e assim, é óbvio que a gente já ouve falar isso dos nossos ancestrais que passaram para nossos pais, que passaram para nós. Então, assim, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, quem tem dinheiro ou é rico, ou nasceu em família rica, quem não nasceu não tem condição de virar nada. Assim, são pensamentos que eu tenho, sabe, que são pensamentos de escassez.
para você ganhar, para eu ganhar, ou para você ganhar, alguém tem que perder. É tudo um pensamento de escassez, é um perigo as pessoas encontrarem. E por que que as pessoas pensam de uma forma com esse pensamento menor de escassez? Porque geralmente são pessoas que procuram soluções rápidas, imagens rápidas para algo que aconteceu na vida. Veja, todos nós temos tropeço. Todos nós recebemos tropeço. E quando você fala até da idade aqui, eu acho sensacional, porque assim, pô, se eu tivesse começado algum tempo atrás, soubesse que eu sabia, com certeza eu ia fazer de uma outra forma. Mas hoje o tempo nos traz também uma série de aprendizados para a gente ajudar e ajustar. Porque a gente aprende muito mais com nossos fracassos do que só com o sucesso. E às vezes, quiçá, de novo falando aqui do carro, com o sucesso dos outros. Porque a gente vê vários gigantões, youtubers, não sei o que, a gente quer seguir sempre o exemplo de alguém milionário, né? Principalmente quando eu estou falando de dinheiro. Esse aí é o ponto de flexibilização, né? Esse sim, aí é o ponto. sim. Quando você fala assim, a maioria pensa assim, agora tá tarde, não dá para eu mudar. Mas aí você traz esse ponto de flexibilização. Não, agora que eu tenho experiência para mudar, olha como é que muda o ponto de vista, né? E é a mesma realidade, mas são outras formas de ver a mesma realidade. E aí esse ponto de flexibilização faz a pessoa avançar. Sim. Enquanto ela não tiver esse ponto firme, consciente nela, né? Não é o outro dizer o que ela tem que fazer, ela tem que sentir isso. E aí sim, aí ela vai. Ela tem que ter o autoconhecimento, né, Marta? Aqui, tá me ouvindo? Travou? Não, tá me Tô te ouvindo? ouvindo, sim. Ah, Sim, tá. sim. Então, ela tem que trazer o autoconhecimento, né? Por isso tão importante a gente fazer esse trabalho, as pessoas que já fazem esse trabalho antes da gente, porque é o que você falou, é a mesma situação com reações diferentes, né? Aqui, exatamente o que nós dois estamos fazendo hoje, está passando aqui Leonardo, um outro rapaz da mentoria também. Quantas pessoas eu conheço, eu nesse momento, né? Você faz parte, Leonardo e outras pessoas que passaram por aqui, que estão se reinventando na pandemia, estão estudando, trabalhando, e é a mesma situação para o mundo inteiro. Está em casa, vendo a televisão, assistindo o jogo ultrapassado, porque eles estão pondo jogos antigos, porque tem a paixão nacional do brasileiro, né, que é futebol, e é mesmo, eu também gosto, mas, poxa, por que eles não abrem um canal para estar tendo uma discussão mais técnica lá na televisão? Porque não abrem, porque não chamam coaches, palestrantes lá para ele dar uma aula nas coisas? Isso só está acontecendo aqui, ó, no mundo da internet, no mundo virtual, nos YouTube, nos canais, né? Então, às vezes as pessoas se perdem e aí muita gente fica ligado lá. Ela não procura. Infelizmente a pandemia aconteceu, mas nós temos que sair melhor desses 90, 120 dias, que ainda nem acabou, né? Mas a gente tem que sair melhor, tem que ler livro. Nesse ponto aí, você sabe que a gente costuma fazer muitas comparações? Por exemplo, pode ser que tenha alguém aqui da nossa audiência que pense assim, se tiver, pode se manifestar. Quando a pessoa chega e ouve o que você acabou de falar, um discurso que você acabou de falar, e fala assim, não, mas aí ela está na vítima sem saber que ela está na vítima, tá? Mas ela vai dizer para ela mesma, não, mas você está aí com a sua vida tranquila, mas você não sabe que eu tenho um filho problemático, que eu tenho isso, que aquilo, que eu tenho uma mãe assim, que não sei o quê, que eu tenho que cuidar disso. Enfim, são as coisas muito difíceis que às vezes envolvem saúde, isso e aquilo. Só que ninguém está livre de dificuldade. Ninguém. Às vezes, você está me olhando aqui, você não sabe o que eu estou resolvendo, o dia como é que foi, se eu tenho algum problema familiar com alguém, né, que eu estou resolvendo, como é que está a minha vida. Então, e eu estou fazendo a live. Ou seja, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Quem quer fazer, faz. E faz tudo ao mesmo tempo. Não é porque eu tenho esse problema que eu não estou aqui para poder dividir com essa audiência que nós temos agora aquilo que possa ajudar as pessoas. Então, não é porque você tem isso que você não vai crescer nisso. É isso que a gente precisa. Isso que se chama de ser disruptivo. Você precisa abrir um pouco a mente, sair um pouco daquela caixa que você nasceu dessa forma, tem que ser dessa forma a vida inteira, e começar a fazer mais daquilo que você pensa que você pode muito mais do que você pode imaginar.
E Uhum. fazer muito, muito, muito. Não é pouco, é muito. E Uhum. as pessoas acham assim, não, mas eu só posso fazer 3 coisas durante o dia. Uhum. Você pode fazer Da onde, 10, né? 20. Da onde Pô, isso? E pode fazer muito então, bem feito. todas, todas. Você Só pode de... resolver um problema super grave e naquele mesmo dia você pode tomar uma decisão importantíssima da sua vida, da sua Uhum. carreira, dos seus investimentos, daquilo que trata a sua família Exatamente. inteira, Porque as né? pessoas precisam entender, né? Isso. Desculpa te interromper, pode... É que Não é cortou, eu isso. pensei que você tinha falado. E aí, quando você. Tá me ouvindo? Voltou? Estou ouvindo sim. Voltou? Ah, tá. Então, voltou, Eu não tá, consegui ouvir voltou. o final. Pode Então, falar. nós fomos criados meio, quase todos, né, em escolas tradicionais, né? E como que você vê isso hoje, né? Você pode até continuar aquela conversa que a gente estava falando sobre crenças, mas também direcionando para as escolas onde tem os estudantes, tanto escola pública quanto particular. Como que pode ser isso daqui para frente? Se a gente tem como mudar isso, como é que você vê isso? Porque o futuro Ah, são eles, né? São os estudantes. E aí, como é que faz com eles? com certeza, Marivel, super legal. Então, assim, quero contar. Eu acho que faz toda a falta, né? Educação financeira tem que ter sido dada nas escolas desde lá atrás. Eu não tive na minha escola, não sei se você teve na sua, né? Se alguém Não, aqui na não tive. audiência teve, pode colocar aqui no chat, mas quase 99,9 que eu converso não tem, né? Então, assim. Eu tenho os meus dois filhos hoje estão na escola, tem um de 9 e 16, escolas diferentes, mais de uma eu já passei por eles, nenhum nem teve nenhuma sequer uma palestra dentro da escola sobre educação financeira, né? Eu vejo materiais, porque eu pesquiso muito na internet, do governo, tudo, mas eu não sei. Nas escolas por onde eu passei com eles, e eu também já passei por escola pública e privada, nunca vi. Então, não sei daqui que é aqueles materiais. Mas antes de contar isso, eu gosto de contar uma historinha rápida para a nossa audiência, que eu acho super legal, que tem a ver com o assunto educação. Então, vem comigo aqui. Em 1794, foi inventado o telégrafo óptico. Não sei se já conheceu algumas pessoas. O que era? Não aquele do código Morse, que você faz barulhinho. É o óptico. Ele era uma coisa que ficava numa torre, que tinha umas hastes, e onde ele ficava de longas distâncias, porque você imagina, em 1700, 1800, não tinha-se comunicação. As únicas comunicações que tinham eram os mensageiros a cavalos, né? E isso demorava para as pessoas chegarem, às vezes, uma informação. Tinha rios, né? Esse especificamente que eu estou contando, ele ficava ali entre Paris e Toulon, onde tem um rio para atravessar, então era difícil. Então eles inventaram um poste com uma série de coisas e ele representava códigos. Então uma pessoa com o outro lado, com um monóculo, um binóculo, alguma coisa nesse sentido, olhava e identificava o que ele estava passando a mensagem, né? E isso foi uma invenção tão fantástica na época, nós estamos falando de 226 anos atrás, que um dos grandes imperadores do mundo e monarcas do mundo, Napoleão Bonaparte, usou isso muito a seu favor. Ele usou muito isso nas guerras. E conta os livros que ele, inclusive, venceu várias batalhas, inclusive lá na Europa, por conta disso, porque ele tinha informação como o inimigo estava chegando antes, preparava a sua tropa e tomava, e vice-versa também. Então, veja, isso é um fato que eu quero que você entenda, que você vai entender onde eu vou chegar. Então, de lá para cá, Marivel, aconteceu muita coisa. Nós já fomos para a Lua, recentemente agora, né? Uma empresa particular mandou um foguete para o espaço tripulado e voltou, que isso é um super passo, porque a ideia do Jeff Bezos, que é o cara que fez isso, é levar. É, é, como é que fala? Tomar conta de Marte, faltou aqui. Sim, tem Tomar conta de Marte. População, povoar Marte, faltou a palavra. Povoar povoar. Marte, Uhum. então assim, veja.
Fora isso, estamos aqui na nossa live com super tecnologia, ou seja, um celular, estamos em 2 estados aqui, veja, essa comunicação que era a distância de quilômetros, hoje virou mais do que quilômetros. Eu já fiz live aqui, já fiz lives internacionais e assim vai, né? É instantânea a comunicação. Então, veja, então isso lá. Agora vamos fazer um exercício só para a gente entender onde eu quero chegar. Vamos supor que fosse possível o Napoleão, naquela época, entrar num túnel do tempo e vir para o futuro. E caísse exatamente hoje, 7/7/2020. E vamos supor que, inclusive, estivesse no barco dele, um dos navios dele lá. E aí ele entrasse Só no para túnel. quem acredita em alguma coisa de 7/7/2020. Aí, ó. Pelo menos um 7/7 nesse ano de 2020. Olha que louco, né? Eu não Olha sou que nada loucura. mística, tá? Não estou falando isso, mas eu sou nada mística. Aí, ó, ele chegou, só para você entender onde eu quero chegar, ele chegou ali na Baía de Santos, o navio dele. A hora que ele aportasse, atracasse, ele ia ver aqueles navios agora, o dele era de madeira, com vela, ele ia ver agora. Nossa, o futuro é maravilhoso. Ele ia ver navios agora feitos de ferro e aço, com motores, né? Ele falou, nossa, mudou o mundo. Ia atravessar, ele ia ver helicóptero passando, ia ver carro, ia ver moto. Aí quando ele andasse mais um pouquinho, ele ia ver o semáforo. Nessa hora ele já ia pensar um pouco. O que é o semáforo? Alguém ia explicar para ele, ó, o semáforo é através de cores, de uma certa distância, você sabe o que vai acontecer. Atenção, pare, siga, vá. Ele falou, eu já vi esse princípio. Assim como foi o navio, eu já vi de onde vem isso aí. Isso é lá do telégrafo óptico, tal. Beleza. Ia continuar o passeio dele aqui por São Paulo, por Santos. Aí ele ia andar, ele ia ver aqueles prédios espelhados, ia entrar no shopping, ia ver aquelas escadas rolantes. Ele falou, nossa, fantástico. Aí alguém ia pegar, Maribel, e ia levar ele numa escola. Quando ele entrasse numa escola, ele ia ver uma sala com um quadro negro, uma pessoa com um giz e alguns alunos passando aula. Veja, é aqui que eu queria chegar. E ele ia responder assim para qualquer pessoa. Isso aqui eu conheço, não é igual. Isso aqui eu conheço. É exatamente assim do lugar que eu me formei. Ele foi um estrategista, ele era, não era, né, ele era rico, inclusive, estudou nas melhores escolas de Paris. E ele estudou, ele vai falar assim, é exatamente onde eu estudei, né? Ou seja, não mudou nada a educação, Maribel, de 226 anos para cá. É um absurdo. Tudo isso que eu te contei, quanta revolução a gente já teve. Para ser bem sincero com a nossa live, neste momento da pandemia, a minha filha de 9 anos está tendo aula online, meu filho também, né? Neste momento, por uma obrigação do mundo, estão se mudando um pouquinho o conteúdo da escola, fazendo a revolução, mas a forma de educação, o critério continua exatamente o mesmo. Eles vão dar um gabarito e ela tem que responder aquele gabarito. E se ela não acertar ou acertar, ela não evolui. Eles não desenvolvem ferramentas de pensar, sabe, Maribel? De criar uma história, de criar elementos. Porque o que minha filha e meu filho vão precisar, como os seus precisaram, é criar. Porque quando ele chega aqui no mundo real, ele precisa saber inventar, ele precisa saber se adaptar até no órgão público. Você sabe disso, eu também passei. Mesmo lá, eles te dão uma série de ferramentas, mas você precisa ser inovador. Você precisa ser um atendimento diferenciado, você Porque, tem que assim, sair da média. o que acontece? Aí volta novamente a crença, né? A crença é de que você tem que crescer, ganhar dinheiro, estudar, ter dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Só que a questão não é o ganhar dinheiro. E, aliás, ganhar dinheiro, o nosso mentor querido Roberto Chinachique fala que você, depois que cresce, faz seus 18 anos, você não tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer dinheiro. Então, depois que você começa, aí você tem que crescer, então, para fazer dinheiro. Ok. Tá. Mas, e aí? Só isso que você tem que fazer? Não, você tem que administrar, você tem que gerenciar, que é o principal. Então, aí tá aí cheio de sortudos da Mega Sena que dilapidam o patrimônio inteiro, assim, de uma hora para outra. E nós temos aí artistas, popstar, que tem bilhões, bilhões, e de repente não tem mais nada. E isso é muito comum. Porque não tem, né? Está mais que provado que você tem que saber administrar o seu dinheiro. De onde vem isso? Então, não vem da escola. Então, que não vem da escola. Também. E às vezes não vem da escola, casa, né, mais que Maribel? provado. E nem sempre, Não sempre vem. em casa. Geralmente é a pessoa que cresce e vai buscar esse conhecimento.
Ainda tem isso. Exatamente. Hoje nós vemos famílias, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, o João Kepler, eles já educam, o João Adib Marques, eles já educam os filhos dessa forma, trabalhando dentro das empresas dele, sabendo investir. Eles já têm, pequenos, eles já têm as startups deles. Então, hoje a gente vê ainda algumas famílias já fazendo isso com seus próprios filhos, né? Mas me diz uma coisa, se uma escola particular hoje chamasse você para dar aula de educação financeira, você iria? Com certeza. Vai lá, Com o ensino maior médio. prazer. Com o maior prazer. Aliás, eu já Fundamental fiz. 2, né? Maribel, obrigado. E assim, no meu Insta, inclusive, essa semana eu acabei de postar, porque me deu saudades, né? Lógico, estou confinado, e eu acabei de postar uma aula, uma palestra que eu dei justamente numa escola pública aqui de São Paulo, até por conta do Instituto Gente, do Roberto. E assim, foi sensacional, porque aqueles rapazes de 16 anos, 14, 16 anos, que é a idade do meu filho, eles são umas esponjas, eles estão ávidos por conhecimento, eles estão querendo saber. Tanto é que eles são os maiores seguidores dessas pessoas que você usou, do Cerbasi, do João Klepper, do Thiago Nigro. Eles estão... Tem um outro canal chamado Jovem Economista, Jovens Aprendizes, alguma coisa assim do dinheiro. Meu, eles são ávidos pelas informações. Tanto é que eu postei também, só para concluir a parte da educação, eu fiz 2 exemplos que eu queria dar para a nossa audiência aqui, em casa. Eu também, skin the game, joguei na minha casa. O meu filho, eu já botei ele numa corretora, com 15 para 16 anos, e ensinei como é que faz, e mostrei para ele que cada vez que ele tiver um dinheiro meu, ou da avó dele, ou do vô dele, e ele fizer aportes, eu fiz a tal da projeção para o futuro. Aquilo que eu te falei da meta, para ele enxergar onde ele vai chegar. Tanto é que agora, na crise, ele começou antes da crise, tá? Ele viu o dinheiro dele indo embora e viu o dinheiro dele voltando. Porque, no caso dele, como, de novo, que isso aqui, né, não é uma jogada da conversa, é para cada situação. É um menino, 16 anos, com certeza eu sugiro o bolso. Não faço o que eu faço para mim, o que eu faço para ele. Então eu falei, isso aqui ele pode perder, que ele tem tempo na vida de recuperar, mas não é hora. Vamos só deixar bem claro isso para a nossa audiência. Ele está falando que o filho dele investe em bolsa porque ele tem tempo, ele é novo, né? É o de 16 anos, né? Ele é novo, tem tempo para investir. Se acontecer alguma coisa, está tudo bem. Ele pode perder tudo, assim como aconteceu com o Thiago Nigro, com 18 anos, que ganhou $5.000, não é isso? Não sei se foi dólar ou real, mas ele perdeu tudo, né? Porque aplicou na bolsa, perdeu tudo. Tudo bem, começou tudo de novo. Tudo tranquilo. Agora, você não pode ter sua reserva de emergência, ter só sua reserva de emergência aplicada na... Só assim, eu queria dar exemplo como de educação que você falou dos outros pais, é que justamente ele não é que ele perdeu, mas se ele realizasse nesse agora em março, abril, ele teria perdido também. 60%, 70% do dinheirinho que ele pôs lá. Mas justamente o que eu expliquei antes de começar, o para que era, e era para viagem dele, porque é daqui a 3, 4 anos, veja, é um dinheiro que é para daqui anos, do jeito que nós estamos falando. Ele já entendeu, e aí ele já, passar essa oscilação, ele entendeu que essa é a forma do mercado ganhar e perder, e quando entrou agora um novo dinheiro que ele ganhou, ele entendeu que era o momento de entrar mais. E para dar um exemplo bem prático agora para a nossa audiência, para você entender, a minha menina de 9 anos, que quando ela tinha 8, ela queria um negócio chamado Overbird. Você já sabe o que é aquele negócio que anda em cima, sozinha, toca música? É fantástico. Não, e aí eu mostrei... É tipo um skate, só que é mais moderno e tal. E é caro, é um aparelho caro, o pessoal que tá na audiência sabe. E eu ensinei para ela que para ter coisas caras, eu achei que já estava na hora, a gente ia ter que se programar. Eu, a mãe dela, né, tal, e a gente ia fazer aportes. E aí eu comprei um envelopinho, e aqui vai a dica já para a audiência, para quem quiser fazer isso em casa, e escreve na capa do envelopinho o para que é. E aí cada dinheirinho que ela tinha e que eu tinha, ela lembrava que ela podia pôr no envelopinho, porque ia chegar num presente maior. Então, às vezes, deixamos de comprar pequenos gastos, viu, Maribel? Além do dinheiro que eu dava e a mãe dela dava, tinham pequenos gastos. Não, pai, põe esse dinheiro lá no envelopinho, porque eu sei que vai comprar o meu Overbird. E ela conquistou. E você vê como ela aprendeu essa lição, que agora ela já tem 9, e ela recebeu os dinheirinhos dela, das coisinhas que ela faz aqui em casa, que ela falou, não, vou começar a guardar, porque tem algo que eu posso querer comprar melhor. Ou seja, já alguma coisa que eu não sabia isso com 9, 10 anos. Eu não sabia.
Eu gastei pra sim. caramba também, perdi muito antes de aprender a guardar. Patrick, você sabe que eu comentei com você que eu comecei a fazer uma mentoria tem um mês, né, de finanças, justamente para levar a certas pessoas, as famílias, incluindo a minha família, sobre essa educação financeira, porque eu acho assim, que é aquilo que você falou, né, de skin in the game. Quem não sabe o que é skin in the game, é colocar sua pele em risco, sua pele em risco. Então, Uhum, aquilo que você fala é aquilo que você faz. Então, também quando eu comecei a perceber que eu precisava entender de educação financeira para resolver os conflitos das pessoas, principalmente nas famílias, não só nas empresas, mas nas famílias também, para como que eu vou falar, resolver o maior problema das famílias, da empresa, fluxo de caixa. Se você não entende de educação financeira, eu posso entender de direito tributário, mas e aí? E a educação financeira mesmo, de verdade? Você tem que entender. uhum. Isso é Sim. colocar a pele em risco. Dentro da mentoria está aqui uma pessoa, a Tayana da mentoria, olha lá, ela está fazendo. A Legal. pessoa que me perguntou semana passada sobre como que eu faço, tia, minha sobrinha, tem 16 anos, como que Olha eu aí. faço? Como que eu faço para aplicar na bolsa, o que que eu faço, ou qual é o investimento que eu posso fazer, que não precisa, que não seja em banco, onde que eu faço, por onde qual é o caminho, quero saber tudo, Parabéns, viu? Para ela. não é? Parabéns para Pois ela é, pela pois é. iniciativa. Pois é, então são jovens ávidos querendo informação. E a escola está mais que na hora de colocar essa grade, a educação financeira na grade curricular, né? Total. Concordo Total, em gênero e total. número e grau com você. Isso, isso. Quem sabe a gente consegue, né? Aqui movimentando, são 10, 15 pessoas ouvindo. Quem sabe isso chega lá uma hora e faz, né? Porque precisa. Sim, sim. Porque Então, não só ajudar a sua sobrinha e não só ajudar meu filho e minha filha, mais pessoas precisam ter essa cultura de que guardar e guardar pouquinho tem resultado. Eles só precisam entender o para quê, né? O que eu falo, o porquê você está guardando, né? Que é um dos pilares do meu método, né? O primeiro pilar é a consciência. Você tem que ter consciência do que você vai. Tem que montar uma meta. Ninguém faz nada sem meta, Marivel. sim, fala para mim os seus pilares, né? Que você ia comentar com a gente. Chegou a hora, porque já são 6h52. Conta pra Nossa, gente aí. Quais são os seus pilares obrigado, da viu? educação financeira? Parabéns, foi super live. Obrigado, Marivel. Muita informação aqui. Então, eu montei uma que, assim, eu montei 5 pilares básicos para a gente desenvolver com as pessoas. A primeira é consciência. Quem não tem consciência do que tem, consciência do emocional, aqui precisa fazer uma ferramenta de autoconhecimento e tal, né? Não tem jeito, não evolui. Depois é justamente ir para a planilha, como eu já falei, ir para o inventário, né? Você tem que planilhar todas as suas entradas e seu gasto. Inclusive aqui, audiência, já fica para vocês. No meu, quem já me segue, ou quem não me segue, lá no meu Instagram, tem o link na bio. Você clica lá, já tem a planilha totalmente gratuita, é para todo mundo. Já é para ter acesso, já é para começar a trabalhar. Eu sei que vocês podem me responder, só a planilha resolve a vida. Não, mas tem gente que nem a planilha faz. A Marivel faz há 30 anos. Beleza. Mesmo assim, ela é uma outra pessoa dando algumas informações para ela. De repente, ela tem informações ali até para contribuir. Mas eu Então, vou entrar precisa na sua atender. bio, eu vou entrar e vou ver o que de repente colho coisas ali que eu não estou usando, né? Uma ferramenta Então, que por você, favor. nossa, ainda mais você, que já está Obrigado. completamente familiarizado, né? Eu vou entrar sim, com certeza. Mas Obrigado. sim, E o e aí, o terceiro, primeiro passo, tá? Primeiro passo, consciência. consciência. Segundo Segundo, passo, inventário. Segundo, inventário, inventário. certo? Terceiro, mudança de comportamento. Nós passamos aqui por essa uma hora conversando, é isso. Tem que ter uma mudança do comportamento. A pessoa precisa enxergar as coisas que ela está fazendo, para ela enxergar. Depois, geração de riqueza. O que é uma geração de riqueza? Eu tento dar dicas para a pessoa até de como ela tem uma renda extra. O que é uma renda extra? As pessoas se confundem o que é renda extra, sabe, Marivel? Renda extra, às vezes precisa do seu tempo, de horário, do que você ganha. Ela precisa enxergar. E o quinto, que eu dou é uma visão de futuro, que é onde faço essas planilhas que eu fiz em casa, né? Que muitas pessoas já entraram, já enxergaram que o Thiago Nigo, todos os youtubers faz, que é a visão de quando que você ficaria milionário, quando que você começa. Tá, tem vários exemplos disso, e a pessoa precisa enxergar, porque daí ela se sente mais motivada. A Maria vai falar, não, eu vou chegar em tal lugar. Olha, e não precisamos falar em milionário, vamos falar aqui de uma coisa
que é super bacana, por exemplo, uma viagem para Disney. Quando acabar isso aqui, pô, uma viagem para Disney. Mas com todo o seu luxo, pessoal, com 20, 30 mil. Como que eu faço para me planejar? Joga numa planilha, vê lá quanto aporte mensal você precisa fazer e vê onde você deixa ele aplicado para Então, ele. vamos lá para a prática. Viagem a Disney, por exemplo, janeiro, será que vai dar? De 2021. Vamos lá. O que a pessoa tem que ter? Consciência de que ela quer viajar tal mês assim, assim. Depois Isso, ela a meta. Isso. vai fazer a planilha. Faz o inventário da vida dela para ela enxergar onde está sobrando. Para ela enxergar onde tem a sobra de caixa dela. Para ela encaixar essa meta da Disney dentro do sistema dela maior de vida. Isso. Ok? Isso. Passo 3, ela vai... Passo 3, ela então tem que mudar comportamento. Vamos supor que no passo 2 ela não tenha valor sobrando. Então ela precisa mudar algum comportamento ou reduzir algum gasto que ela vinha fazendo. Tá? Porque são duas coisas. É o que você já usou aqui na Marivel, né? Desculpa. Sim. Não é um ou outro. Você usou, eu adoro. As pessoas têm. É os dois. É o 4 e o 5. É economizar, enxergar onde você pode estar perdendo. E travou, Marivel? Travou. Significa você gastar melhor, né? E investir mais. Investir mais. Os dois, tem que fazer os dois. Seria o passo 3 e 4. Isso. E o quinto, a meta. Fala para o pessoal direitinho qual seria o passo 3 e 4, só para ficar claro. Então, aí ela pegaria. São duas coisas. Ela tem que enxergar para onde, de repente, tem que fazer uma mudança de comportamento. Ela precisa enxergar onde ela está tendo aqueles pequenos gastos, que a gente já deu alguns exemplos aqui na live. E, em conjunto, fazer a geração de riqueza, que é criar sua renda extra, se ela não tem esse dinheiro. Como que ela faz? Ela tem que ver quanto tempo disponível ela tem, o que ela está fazendo. E, às vezes, as pessoas descobrem que a renda extra é mais prazerosa, né, do que a nossa renda principal. E aí é o que aconteceu aqui comigo no desenvolvimento pessoal. Algo que era de uma forma ficou mais prazeroso. E com isso ela chega no quinto, que ela vai ter a viagem dela para Disney, né? Mas tem que projetar isso. Onde é isso? Numa planilha, não tem outro local. Com certeza. Fechou então, gente. Então quem já está programando a viagem para Disney, já está aí planilhado, formatado, né? E já com a ponte ao futuro, enxergando, tal mês eu tinha assim com a família. Ok. Me diz uma coisa, Patrick, você sugere algum livro para as pessoas lerem, começar a aprender por conta delas? Olha, eu gosto de vários livros, né? Eu gosto do Pai Rico, Pai Pobre, eu sei que é um clássico, mas, poxa, não tem como você não se inspirar nos exemplos. Um outro livro que parece muito louco, mas tem a ver com o controle emocional, sabe? Depois que a pessoa entende isso e ele muda, e esse é uma sugestão até do Thiago Nigro, e eu li por causa dele, é Mais Esperto que o Diabo. Parece louco, mas ele trabalha o seu mindset aqui para você entender sobre o que a gente falou sobre fracassos e sucesso, o quão isso vai te tornar também milionário, vai te tornar bem de vida, se você tiver controle dos seus diálogos internos. Então, sim, são livros que você precisa ter as duas coisas. Conhecimento, que é o que eu acho que é o grande causa da falta das pessoas não terem educação financeira, e a gente já concluiu que é isso mesmo, e também controle emocional, como você mesmo falou aqui, que bate muito com a sua área de resolução de conflito. Ela tem que saber, né, sobre ela. Então, eu indicaria esses dois hoje. É isso mesmo, Clebão, Napoleão Hill. Napoleão Hill. Ele Mário chegou, Mário Meirelles, grande amigo. Tem a Rita também. Renata, eu vou agradecer essas pessoas todas. Se vocês quiserem fazer mais assim, uma pergunta, ainda falta um minutinho, será que dá tempo? Acho que não dá. Mas assim, eu quero agradecer a você. Vamos marcar outras, Marivel. Porque passou rápido demais, eu nem vi o horário. Obrigado. Sim, as pessoas gostaram muito, né, dessa live maravilhosa, né? Educação financeira para resolver conflitos. É sensacional realmente esse assunto, instigante e assim que seja inspirador, né? Se tiver jovens aqui, então eu gosto muito de inspirar os jovens. Então, e para quem são aqui tem pais, deve ter pais, irmãos, professores, que possa levar essa inspiração também para esses jovens, né? A Renata está aqui, a Renata colocou o filho dela para fazer uma escola de empreendedorismo. Eu achei super bacana. Fantástico.
O menino tinha, eu acho que o filho dela tinha uns. Coloca aí, Renato, quantos anos que o Luca tinha? Acho que ele tinha 6 anos, mais ou menos. Ele estava começando a aprender a Nossa, ler e já estava na escola de empreendedorismo. Olha que chique, bacana. Isso em Vitória, aqui, né? Muito bom, aí, ó, muito instrutivo, é isso mesmo. E a gente começar a obrigado. levar para os nossos pequenos essa mentalidade, principalmente agora, nessa época da pandemia, né? Que a gente pegou muita Uhum. gente de surpresa e a gente começar a ter essa consciência, porque as finanças é uma base para a gente. Se a gente está aqui nessa existência agora, independente da crença que vocês tenham, né? Mas nós estamos vivenciando esse planeta Terra nesse momento